Você deve estar acompanhando a tentativa do governo de se entender com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Tá interessante isso, cara, e fala sobre uma certa nova institucionalidade brasileira. Como assim, né? Vamos entender. O governo tem tentado resgatar a sua autonomia, o governo tem tentado resgatar a incidência sobre o orçamento, e que são algo importantes. Ao meu lado, senhorita Bira, para me ajudar a entender o momento ímpar dessa república federativa, né, tão desgastada de meu Deus. Durante o governo Bolsonaro, houve muito atrito institucional. Sai o Bolsonaro e as instituições estão lá, né? Todas atritadas. Parece que o poder, por exemplo, do presidente da República se esvaiu, né? Foi gasto nesse atrita para cá, atrita para lá. Parece que o presidente da Câmara tá mandando cada vez mais. É o que chamam aí no parlamento, sabia? De parlamentarismo de fato. Dizem eles que já tá rolando. Eu tenho uma fala interessante aqui da Érica Hilton e depois eu quero ouvir senhorita Bira, porque temos acontecimentos novos aí. Acho que o presidente Arthur Lira, ele está jogando com o governo. Eu acho que ele vem tentando fazer algum tipo de pressão para que o governo ceda em alguns comportamentos que o presidente estava acostumado na gestão anterior e que o governo Lula tem tomado uma postura um pouco diferente de como o presidente Arthur Lira estava acostumado a conduzir os trabalhos, né? O governo tem tentado resgatar a sua autonomia, o governo tem tentado resgatar a incidência sobre o orçamento, e que são algo importantes. Eu acho que esta é mais uma ameaça do presidente Arthur Lira, né? Muito bem, então aí a gente tem uma deputada que é do PSOL e que está dizendo pra gente assim, olha, esse cara, ele tem que perceber, basicamente é essa conversa, né? Que ele estava sendo folgado demais. Mudaram as coisas aqui. Opa, agora a gente tem um governo aqui que exige o seu espaço, que também quer gerenciar. E aí, cara, no meio dessa treta toda, o Arthur Lira acorda com não ele, né? Mas os aliados dele acordam com a visitinha. Vocês sabem qual que é a visitinha? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Daí você fica assim, pô, peraí, o presidente da Câmara dos Deputados dificulta a vida do governo. Aí, do nada, a Polícia Federal começa a bater na porta dos aliados dele, aqueles que têm a ver aí com um rolo de kit de robótica superfaturado enviado para escolas do interior, que nem eletricidade tinha às vezes. Pois é. Uma coisa tem a ver com a outra? Não. Ou não necessariamente. Mas e se na cabeça do Arthur Lira tiver? Hein? Claramente isso vai atrapalhar o governo. Vai atrapalhar porque no dia seguinte, evidentemente, o Lira vai querer ligar uma coisa a outra. É a tal, como dizem na piada, faca de 2 legumes, né? Corta, é de 2 gumes, mas a turma fala de 2 legumes. Corta dos 2 lados, né? Por um lado, poderia ser uma coisa do governo, só que a impressão política que dá é que vai atrapalhar o governo. Vai fazer o Arthur Lira ficar furioso. Tá aí. Mira, veja que coisa. Você tem um presidente da Câmara dos Deputados que usa métodos comprovadamente não republicanos, né? Para garantir seus interesses. E aí, um dia ele tem problemas com a lei. E a mídia hegemônica fala assim, opa, melhor tomar cuidado, porque senão ele vai ficar chateado. Eu acho que isso diz muito sobre o poder que esse homem tem, né? Eu fico estupefato, Bira. Eu queria poder dizer para você, sou um homem experiente, já vi tudo nesta vida, mas ainda me surpreendo, viu? Quem não se surpreende com uma coisa dessa? Como eu já tinha adiantado isso, o Brasil é um parlamentarismo. O Brasil não é presidência, nunca foi, na verdade, porque quem aprova a medida provisória, quem aprova o orçamento, é o parlamento, não é o presidente, ele não tem uma autonomia. Entendo que isso é uma construção muito boa para que não haja aquilo que se chama de ditadura, enfim, mas nós temos que falar o que é verdade, o que é de fato. O presidente ele tem pouquíssimo poder, de fato, de mudança. É só um rosto para que nós acreditemos que nós escolhemos como vai ser governado o Brasil, e nós não escolhemos como vai ser governado o Brasil.
O que acontece nesse caso, o Brasil também é governado pelo Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. Talvez a gente diverja nesse ponto. Todas as demandas pró-aborto, pró-LGBT que foram aceitas no Brasil vieram do Supremo Tribunal Federal. São súmulas que eles fazem, interpretando casos que dão margem ao progressismo no Brasil. Se o Brasil tem essas vitórias para o LGBT, o casamento LGBT, por exemplo, igualitário, vem disso. E agora o Arthur Lira está mostrando que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não é tão importante quanto se pensava, exatamente no marco temporal. Exatamente mostrando que ele tem um poder maior, que é quem manda mesmo, é o parlamento do Brasil. E a gente devia saber disso, a gente devia saber que o voto para deputado não é um voto como é para o presidente, não é um voto direto dessa forma, é um voto de legenda que pega pessoas que você não conhece, então você não pode votar no Tiririca não para fazer voto de protesto. As pessoas não sabem. O que faz um vereador? Estou falando sobre outro aspecto. As pessoas são muito mal formadas, elas não têm essa informação. O que o vereador faz? O vereador faz dar cesta básica para as pessoas. O vereador tem uma função muito específica de verificação do orçamento do prefeito. Uma função que não é uma função popular, que o povo vai gostar desse trabalho. Entende o que eu quero dizer para você? Não é um trabalho não é um paternalismo, assistencialismo. O vereador não faz isso. O deputado não faz isso. E a gente não sabe. A pessoa não sabe. Que foi o que o Tiririca disse. Você sabe o que faz um deputado? Eu não sei, mas volte-me que eu te conto. Tudo bem? Esse é o ponto que nós estamos. As pessoas não sabem. As pessoas são mal formadas. As pessoas no Brasil não sabem ler. Elas são analfabetas funcionais. Elas não sabem fazer contas. A OCDE contou isso pra gente. Eles não sabem fazer conta de matemática, de divisão. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Um Brasil extremamente mal formado, e é interesse da classe dominante que fique assim. É interesse que nós tenhamos que a gente tenha, de fato, essa precarização nos estudos do pobre, para que o pobre sempre fique ali. E quando se cria políticas públicas para que o pobre ascenda através do esforço, do mérito, que é um dos pilares do capitalismo, como foi no governo Lula, ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Sempre falo isso, quem está aqui assistindo fala, nossa, de novo o Bira está falando isso? Sim, de novo o Bira está falando isso. Quem é o Uber? Qual engenheiro virou Uber? Que se fala. Foi um engenheiro que fez Mackenzie? Foi um engenheiro que fez FGV? Não, foi um que fez Unip, que fez uma universidade particular sem renome, que é filho de um pobre, de um trabalhador. Então, nós não temos essa questão, nós não temos como fugir. Nós estamos submetidos a esses interesses. Todo movimento social que teve sucesso foi cooptado pelo capitalismo. Todo movimento de sucesso foi cooptado pelo capitalismo. Todo movimento que teve sucesso foi cooptado pelo capitalismo. Todo movimento que afrontava isso veementemente, afrontava o sistema, foi aniquilado. Então nós temos... Por que ainda existe Ku Klux Klan e não existe mais o movimento Pantera Negra? Por que não existe o partido Pantera Negra mais? E existe o Ku Klux Klan ainda? Porque os Estados Unidos querem que os pretos morram. Isso de uma maneira muito clara, uma maneira muito segura, muito tranquila e sem fazer polêmica. É a única explicação. Porque o partido Pantera Negra fazia agressões, era um partido violento. Era. O Ku Klux Klan não é? E está hoje grande. Assim, o maior estado americano, por incrível que pareça, não é o Texas, é a Califórnia, com membros do Ku Klux Klan hoje. Olha o que acontece no mundo. Então, é cooptado o movimento negro para quê? Para que seja consumidor. Vamos consumir bases, vamos consumir shampoo. E essa é a situação que a gente está vivendo hoje. Nós estamos submetidos aos interesses dessa classe dominante. Quando você falou de dólares, sem a gente falar a história do Bretton Woods até hoje, os Estados Unidos mudando o padrão para um padrão dólar foi um grande feito. E nós não estamos discutindo o que é melhor para a nossa soberania. E esses políticos são inimigos do povo brasileiro, são inimigos dos interesses do povo brasileiro. Gente, a gasolina, PPI, que era uma coisa dessa, meu Deus do céu?
para um país abundante, é inimigo do povo brasileiro, é inimigo, é amigo de acionista estrangeiro que faz do Brasil um cassino. Essa que é a grande realidade, ninguém fala. E ninguém fala. Por quê? Porque o trabalhador brasileiro está acordando 3 horas da manhã, pegando um trem lotado para chegar no seu trabalho e ficar lá 9 horas por dia, comer muito rápido uma comidinha mal feita, voltar para o seu trabalho, para sua casa, num transporte público lotado, sucateado, propositalmente para que tenha mais lucro para pessoas específicas na sociedade. Então, é claro que a pessoa não vai querer, depois de 9 horas no trabalho, 4 horas no trânsito, ela não vai querer se informar do que um deputado faz. Se o Brasil é um parlamentarismo de facto de iure, não se importa sobre isso. Tudo bem? É a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não se fala sobre qual é o poder de não se negociar mais em dólar. Não se tem, e essa que é a questão que me deixa irritado. Gente, como me deixa irritado? A pessoa fala, não, a gente é pró-Brasil. Coloca verde e amarelo, discurso, tá no meu canal, quem assistiu viu. O discurso de Bolsonaro, eu coloquei os dois. O do Collor e do Bolsonaro era idêntico. Os dois discursos idênticos, falando a mesma coisa. Um ufanismo, mas é um ufanismo que não existe de fato. É um ufanismo que não está beneficiando o povo brasileiro, a soberania nacional. E ninguém está falando sobre isso. Ninguém está lá fora, na rua. E dentro da academia estão falando sobre assuntos diversos que não tem nenhuma serventia para o debate público e para que o povo brasileiro tenha alimento na mesa e possa trabalhar e ter um futuro melhor. Isso não é feito. Vou tomar minha aguinha.